Eclesiastes 1:9, pode ser que a minha versão esteja um pouquinho diferente, mas dá para a gente entender. Diz assim, Eclesiastes 1:9: o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Vou ler de novo. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Agora abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 21. O livro da revelação, a revelação que foi entregue ao apóstolo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 5. Apocalipse 21, 5. Diz assim a palavra de Deus: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, queridos? Na última quinta-feira do mês, lá na minha igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, acontece o culto da família. E na última sexta-feira do mês, no dia seguinte, acontece aqui a sexta-feira top. Olha o que aconteceu comigo. Na última sexta-feira do mês, lá na Advec, ministrou um pastor, pastor José Rafael, uma palavra muito boa. E ele começou na sua introdução a falar desse texto. O Samir e a Isa estavam lá. Lembram que ele falou desse texto de Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 9. Ele disse: o que foi, o que já aconteceu, vai tornar a acontecer. E o que era moda um dia, vai voltar a ser outro dia. De modo que nada é novo. Tudo que a gente vê hoje, um dia já aconteceu. E aí ele citou até alguns exemplos. Ele falou que ele passou por problemas no casamento dele. E ele perguntou para a igreja: quem aqui já passou por problema no casamento? A igreja levantou a mão, um monte de gente. Ele falou assim: tá vendo? Aconteceu comigo, aconteceu com você. Não tem novidade, não tem nada de novo. Aí ele citou alguns outros exemplos, foi citando e mostrando que tudo que acontece na vida de vários homens, homens que já não estão mais vivos, acontece também na nossa vida. Tudo que se passou na vida de muitas pessoas se passa na nossa vida. E aí ele foi mostrando que nada acontece de novo. Aquilo foi só a introdução da mensagem dele. Depois ele falou sobre outras coisas relacionadas à família, porque era um culto da família. Mas eu guardei aquela palavra assim, sem muita pretensão. Não tinha a intenção de ministrar essa palavra aqui. Mas no dia seguinte, a Suzana Pantaleão ministrou aqui na sexta-feira top. E ela pregou em cima de João, capítulo de número 9, quando fala daquele cego de nascença. Um camarada que nasceu cego. Jesus já tinha curado outros cegos. E ela falou isso aqui, ela frisou isso. Porém, aquele era um cego de nascença. Era um cara que já nasceu naquelas condições. E quando ele curou, falaram o seguinte: nunca se viu, nem se ouviu que alguém curasse um cego de nascença. Aí eu falei: opa, na hora me veio essa palavra do dia anterior. Na hora me veio a palavra de Eclesiastes 1:9, que o pregador tinha lido no dia anterior lá na igreja, dizendo que nada acontece de novo. Tudo é repetitivo. Tudo acontece de novo como já foi. De repente, ela me mostra um texto em que as pessoas ficaram pasmas, porque nunca tinha acontecido. Opa, então aconteceu uma coisa nova. O texto de Salomão diz que nada acontece de novo. Mas de repente, Jesus chega fazendo coisas diferentes. E aí eu vou entender por que Salomão disse isso. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11, vai dizer que Salomão antes era um grande homem de Deus. Porém, se apaixonou por muitas mulheres. Se deixou levar pelos desejos dessa natureza pecaminosa. E esses desejos pecaminosos fizeram com que ele se afastasse de Deus. Eu acho interessante o que diz Isaías, de acordo com isso que eu estou falando. Isaías 59, versículo 1 e 2, ele fala assim: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa te abençoar. Nem os ouvidos do Senhor estão tampados para que não possa te ouvir. Mas os vossos pecados colocam uma barreira entre vós e o vosso Deus.
Salomão tinha comunhão com Deus. Salomão tinha intimidade com Deus. Um dia Deus apareceu a Salomão em sonho e falou assim: pede, Salomão, o que você quiser que eu vou fazer por você. Outra vez Salomão orou e consagrou o templo a Deus. Diz a Bíblia que Deus se manifestou do templo de tal forma que o poder de Deus dentro do templo fez com que os sacerdotes tivessem que sair. A glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestou de tal forma que os sacerdotes não suportaram lá dentro. E Deus respondeu a Salomão mais uma vez, dizendo assim: olha, eu ouvi a tua oração, e o que você consagrou a mim eu recebo. Salomão tinha intimidade com Deus, mas a Bíblia diz assim: aquele que está de pé, cuide, não caia. Não existe homem forte, mulher de Deus, santarrão ou santarrona, que não tenha o perigo de cair. Por isso Jesus fala assim: vigiai e orai. Jesus ainda complementa, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele estava querendo dizer o seguinte: a nossa ligação com Deus está sempre nos mantendo pronto, mas a nossa natureza humana, ela se esvazia com muita facilidade. A nossa natureza humana tem a tendência para o mal com muita facilidade. Então a gente precisa estar sempre vigiando, sempre em comunhão com Deus, sempre fazendo a manutenção da nossa vida espiritual, com jejum, oração, leitura da palavra, adorando a Deus em todo o tempo, orando, insistindo na oração. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Salomão infelizmente não cuidou. O apóstolo Paulo, ele um dia disse assim: olha, não se... escuta quem é solteiro ainda, escuta isso que eu vou falar, meninas, escuta todos aqueles que são solteiros. Paulo falou assim: olha, não se metam num jugo desigual. Porque que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão que tem você, moça, que adora a Deus, que canta aqui na igreja, que dança para Deus aqui na frente, que faz vários eventos, vocês adolescentes que gritam ser cristão é muito louco, mas que comunhão tem vocês? Que se envolvem na loucura do evangelho com aquelas pessoas que se envolvem com a loucura do pecado. Que comunhão vocês têm? Nenhuma. Nenhuma. Rodrigo, então não tem que falar com ninguém? Não é isso. Nós temos que nos achegar como Jesus se achegava. Temos que amar como Jesus amava. Temos que pregar como Jesus pregava. Mas não podemos nos corromper, porque Jesus não se corrompia. Não é fácil, é difícil, eu sei. Mas temos que lutar contra o pecado. Santificação é isso. Santificação é uma luta contra o pecado. E aí Paulo fala isso. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Mas Salomão acho que não se ligou nisso. Começou a se envolver com mulheres que não adoravam a Deus, adoravam a outros deuses que nem existem. Elas alegavam que existia, e Salomão ia apaixonado e fazia um altarzinho para o Deus delas. Aí depois de fazer um altar para o Deus delas, elas não estavam satisfeitas. Ah, Salomãozinho, meu amor, vem adorar comigo, poxa, eu sempre vou sozinha. Quando você vai no templo do seu Deus, eu vou, mas aí é mole. Quem não tem um foco vai em qualquer canto. Mas nós temos foco, nós temos objetivo. Chegar na glória, abraçar Jesus Cristo, bater na porta dele, ver ele abrindo a porta para que nós tenhamos comunhão com ele. Nós temos foco, nós temos objetivo. E a gente não pode, a gente tem que ser igual Neemias. Estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou me desviar. Não vou descer daqui para poder atender vocês. Não vou descer do meu nível para poder ir no nível de vocês. É assim que o cristão tem que agir. Nós estamos buscando santificação. Estamos crescendo na presença de Deus. E a gente não pode simplesmente virar as costas para Deus porque alguém está fazendo um charminho e está querendo nos comover emocionalmente. Mas Salomão entrou no charminho das mulheres. Salomão deixou elas comoverem ele. E aí ele foi se afastando de Deus. Um homem afastado de Deus, ele esquece que uma vida com Deus é uma vida de novidades. Um homem afastado de Deus, ele esquece que Deus tem um algo novo, um algo a mais, algo especial, algo que vai mudar a vida dele a cada manhã. Um homem sem proximidade com Deus acha que todo dia é repetitivo, que as coisas sempre acontecem do mesmo jeito. Eu lembro que quando eu era garoto, eu fui estudar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, EPICAR, a Escola de Oficiais da Aeronáutica. E eu lembro que naquele momento eu me afastei do Senhor. Nascido e criado no Evangelho, sempre aprendi com meu pai o caminho certo. No primeiro dia de aula, quando eu me apresentei, ia ter 1 mês de adaptação, ralação, né? A Vanessa sabe bem como é que é isso, né? Aquela coisa do corpo com a musculatura dolorida. Mas no primeiro dia, quando meu pai me levou lá naquela escola, lá em Barbacena, Minas Gerais,
Meu pai, quando me deixou naquela escola, ele falou assim para mim: filho, até aqui você caminhou com os meus pés. A partir de agora, você está livre para caminhar com os seus pés. Eu não vou estar mais do seu lado todos os dias. Eu vou estar em outro estado. Eu vou estar no Rio de Janeiro e você em Minas Gerais. Mas se você caminhar na presença de Deus, tudo vai dar certo. Só que eu não segui o conselho do papai. Eu resolvi caminhar com os meus pés, mas caminhar para o lugar errado. Eu comecei a deslumbrar, a ficar deslumbrado com a liberdade que eu tinha. E eu podia ir, mandava no meu nariz. Ninguém dizia o que eu devia ou não fazer, porque meu pai nem estava sabendo. Se meu pai soubesse, eu fingia que estava tudo certo. Quando eu chegava no Rio de Janeiro, eu ia para a igreja. Queridos, Deus que me livre, eu não gosto nem de lembrar disso. Eu tomava Santa Ceia. E Deus sabe as consequências que eu passei por conta disso. Eu achava que estava tudo certo. O que me salvou, muitas das vezes, é o que diz o profeta Jeremias, quando ele fala assim: olha, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias foi inspiradíssimo para falar um negócio desse. E foi isso que me livrou, que me fez estar vivo até hoje. Porque temor eu não tinha nenhum. Eu simplesmente me afastei. E quando eu me afastei, o dia começou a ser chato para mim. Todos os dias, 6 da manhã, um bendito corneteiro tocava. E eu, Jesus, tem misericórdia. Alguém tá com uma pedra nesse corneteiro. Era chato ser acordado pelo corneteiro. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei tão irritado com o corneteiro que eu botava meu relógio para despertar 10 minutos antes. 6 horas em ponto. O corneteiro estava no posto dele tocando a corneta. 10 para as 6 eu botava meu relógio para despertar só para não acordar com o corneteiro. Eu acordava antes, só para não acordar com ele. Porque todo dia era chato. Um dia eu ouvi uma música de uma banda, não sei aqui quem conhece a banda Resgate. E a música falava assim: olha, abra os olhos sobre o mesmo teto todo dia. São 10 para as 6. Quando falou 10 para as 6, era a hora que eu acordava todo dia. Acordo, dou um tapa no relógio, a minha mente está vazia. Era isso que ele falava na letra e eu comecei a prestar atenção na letra. E ele falava que ele vivia uma vida sem graça. Mas aí, ele falou assim no louvor: disseram que o teu amor é novo a cada dia. Eu pensei: eu quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. São 10 para as 6. Aí ele falava isso no louvor. Eu falei assim: Jesus, a minha vida está assim, desse jeito. Está repetido, está chato. Mas eu quero ouvir a tua voz. Eu quero voltar a ter uma vida de novidade. Eu quero voltar a ter comunhão contigo. E Deus, pela infinita misericórdia, me permitiu estar de volta no convívio com Ele, na comunhão com Ele. Mas a vida sem Deus é uma vida chata. É uma vida repetitiva. É uma vida sem graça. É uma vida que as pessoas acham que não vai ter nada novo. Por isso, Salomão me vira e diz: tudo se repete. Porque ele estava vivendo um momento difícil. No final do livro de Eclesiastes, ele vai dizer que tudo é vaidade. E o que realmente importa é servir a Deus. Tudo dá a entender que Salomão refletiu e voltou para a presença de Deus. Mas a gente não pode afirmar nada. Mas dá a entender isso. Mas enquanto Salomão estava frio espiritualmente, tudo era repetitivo. Mas, querido, se você tem uma vida com Cristo, tudo é novidade. Deus tem algo especial e algo novo para cada manhã. Às vezes tem dificuldade, mas Deus tem vitória. Às vezes pode ter alguma repetição, mas Deus quebra a rotina, quebra a repetição. Às vezes com um sonho, às vezes com uma palavra diferenciada, às vezes com uma revelação, no momento de comunhão com Deus, um momento de ler a Bíblia e Deus fala no teu coração. E você fala: Jesus, eu nunca vi desse jeito. Porque Deus a cada dia vai te mostrando algo novo. E aí eu olho para a Bíblia e eu vejo, segundo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Com Deus tem novidade. E eu continuei dando uma olhadinha na Bíblia e vi que tinha vários textos assim. Tipo João, capítulo de número 9. Quando esse texto que eu acabei de citar diz que nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Aí, Mateus capítulo número 9 também, versículo 33, fala sobre um cego, mudo e endemoniado. E as pessoas falaram assim: olha, jamais vimos isso em Israel. É novidade para nós.
Outros textos, Marcos capítulo de número 2, versículo 12, fala sobre aquele paralítico que foi descido pelos seus amigos do telhado. Os amigos levaram ele até Jesus. Deixa eu só abrir um parênteses. Onde os teus amigos têm te levado? À presença de Cristo ou para longe dele? Amigo de verdade é o que te leva na presença de Jesus, como esses amigos fizeram. Fizeram o que tinham que fazer. O amigo estava mal, eles levaram para a presença de Jesus. Lá na presença de Jesus, Jesus mandou: ó, filho, levanta. A fé dos seus amigos foi impressionante. Você está curado e vai embora. E as pessoas falaram: nunca vimos isso em Israel. Porque era novidade. Tudo o que Jesus faz é novidade. E eu queria falar sobre as novidades que Deus tem para você. Eu quero dizer para você que Deus tem novidades em todas as áreas da sua vida, e eu vou mostrar isso na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Para começo de conversa. A nossa natureza humana faz com que o nosso corpo vá envelhecendo. Às vezes surgem doenças. Temos dificuldades. O nosso corpo padece um pouco a cada dia. Mas eu quero dizer para você que Deus tem novidades. Deus tem algo novo para a sua vida física. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vou lá em João capítulo de número 11 e vejo Lázaro morto há 4 dias. As pessoas acharam que não tinha mais solução. As pessoas acharam, não, o normal, o que acontece desde a existência, desde que o homem pecou, é que o homem peca e morre. Porque Tiago disse que o pecado sendo consumado, ele gera a morte. O homem pecou, é pecador, então ele vai morrer, filho. Não tem jeito. Todo mundo passa pela experiência da morte. Quando Lázaro morreu, as pessoas de certa forma se conformaram. Ele morreu, está morto, acabou. Ainda mais há 4 dias. Em estado avançado de degeneração, de putrefação. As pessoas acharam que nada de novo ia acontecer. Jesus falou assim: olha, tira a pedra que vocês vão ver que eu tenho coisas novas ainda para vocês. Eu não sei qual é o problema que te atinge no corpo físico. Eu estou falando de doenças. Eu estou falando de doenças no corpo. Eu estou falando de câncer. Eu estou falando de problema na coluna, problema na visão. Eu estou falando de problema de artrite, artrose, sei lá qual for, úlcera, qualquer coisa. Eu não sei o que te atinge, o que te aflige. O meu Deus, Ele criou o teu corpo. Tudo que Deus criou, Ele falou assim, olha, haja e ouve. Tudo que Deus criou, Ele falou assim, olha, aconteça, e simplesmente aconteceu. Produzam ervas, surjam animais, e surgiu, gente. Mas quando chegou na nossa vez, simplesmente por amor, Ele falou assim, não, o ser humano eu vou fazer a minha imagem e semelhança. O ser humano vai ter direito de escolha. O ser humano vai ter raciocínio. O ser humano vai poder me adorar em espírito e em verdade ou não. Mas eu vou criar ele de forma especial. Diz a Bíblia que tudo Deus apenas falou, mas a nós, Ele meteu a mão na massa. A nós, Ele colocou. Tem um louvor que diz que na nossa alma tem a digital de Deus, e tem mesmo, querido. Porque a gente costuma ver que na palma da nossa mão tem as nossas digitais, nos nossos dedos. Se Deus fez você com as próprias mãos, se é que a gente pode falar assim de Deus, tem a digital de Deus na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Deus conhece cada célula. Deus sabe exatamente o problema que você está enfrentando. E assim como Ele teve condições de ressuscitar Lázaro depois de 4 dias de morto, Ele também tem condições de curar o que você precisa que seja curado. Deus tem algo novo para a sua vida física. Mas Deus tem mais. Deus tem algo novo também para a sua vida material. E notem, enquanto eu estou ministrando, que eu estou indo em ordem progressiva. Eu estou indo do menos importante para o mais importante. Que isso, Rodrigo? Você está louco? Cura, parte material, tudo isso é importante. Eu falei assim, eu sei. Mas existem coisas muito mais importantes do que isso. Se você for falar de cura física, de área material, nós estamos falando ainda do mesmo nível. Tanto uma cura física quanto uma bênção material são coisas boas, mas estão no mesmo nível. Eu vou chegar em níveis mais altos ainda para você. Então, para começo de conversa, Deus tem cura para a sua vida. Deus tem também bênçãos materiais. O nosso Deus é um Deus que quer abençoar materialmente. Isso não é o foco de Deus não, tá, querido? Não pense que o foco de Deus é te fazer rico. Não é esse o foco de Deus. O foco de Deus é te levar para o céu. Esse é o foco. E se para você chegar no céu, você tiver que passar uns apertos, você vai passar. Porque Ele te ama muito. E a Bíblia diz que Deus só aperta quem ama. Deus, então, tem poder para abençoar materialmente? Claro que tem. Aí eu lembro da história de um camarada que tinha tudo para ser nada. Numa família patriarcal, onde o mais velho é que mandava,
o mais velho herdava, o mais velho comandava tudo, ele era um dos mais novos. Só tinha um mais novo que ele para ele poder mandar, mais ninguém. O pai tinha 12 filhos homens e uma filha mulher. Uma filha, né? Era o tal do Jacó. E o José, o filho de Jacó, estava lá embaixo na rabeira. Não tinha nada de muito bom para ele. O sonho de Jacó era passar os bens deles para os filhos. Mas dentro daquela lei, ele teria que passar para o mais velho, ia sobrar um pouquinho para o segundo, mais um pouquinho para o terceiro, e até chegar em José, José ia receber o finalzinho da rabiola. Queridos, Deus então permite que algumas circunstâncias aconteçam na vida de José, não para que ele simplesmente sofresse. Deus permitiu que alguns sonhos fossem arrancados de José, mas não inutilmente. Às vezes, Deus arranca seus sonhos medíocres para te colocar numa realidade muito mais elevada do que você imagina. O que José esperava da vida? Vamos analisar? Eu vou herdar um pouquinho do meu pai. Eu vou cuidar do rebanho, eu vou cultivar a terra, eu vou ser um camponês. Era tudo que José sonhava. Deus falou assim, sonho pequeno, eu tenho coisa maior para você. Deus arrancou das mãos de Jacó um camponês. E quando devolveu um tal de Zafenate Paneia, que é o que está escrito na Bíblia, que significa governador do mundo. Ele tirou um cara que ia ser só um camponês das mãos do pai, mas quando devolveu um governador de todas as coisas. O Egito era o maior império, era a maior autoridade na face da terra. E José mandava em tudo que o Egito tinha. Deus, ele tem o poder de te tirar do nada e te colocar lá em cima. E Deuteronômio 28 fala isso. Se, tem uma condição, se você obedecer a minha palavra, você estará por cima e não por baixo, será cabeça e não cauda, emprestará muito, mas não tomará emprestado. Os teus inimigos, Satanás, o diabo, seja lá quem for, vai chegar por um caminho contra você, mas vai ter que fugir por 7. Deus tem palavra de exaltação na vida material para você também. É claro que tem condições, tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte, tem que ser fiel, mas Deus tem, e Ele pode te tirar do nada e te botar como governador do mundo, porque Ele fez isso com José. Ah, mas Rodrigo, hoje a cultura é diferente. Hoje a realidade do mundo é diferente. Irmão, eu falei num dia aqui pregando que tudo foi criado nele, por ele e para ele. Ele faz o que ele quiser. Ele exalta e abate. Ele é Senhor de todas as coisas. Deus tem bênçãos também para a sua vida material. Deus tem um novo para a sua vida material. De repente a sua vida material está numa mesmice. Vários anos, o mesmo salário. Só tem aquele aumento, aquele aumento mesmo do dissídio, né? Aquele aumento que vem porque é obrigatório, da categoria, porque o patrão mesmo não quer dar nada de aumento. Faz um concurso aqui, outro ali, não dá em nada. Mas Deus tem algo novo para a sua vida material também. Só basta buscar, querido, e ficar na presença de Deus. Se vier aperto, Rodrigo, se mantém na presença de Deus no aperto, porque a Bíblia diz assim, ó, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Mas Deus tem coisas mais importantes para você. Deus tem um novo na sua vida física, Deus tem um novo na sua vida material, e Deus tem um novo também na sua vida ministerial. Eu vejo um tal de Paulo, que era conhecido como Saulo, que em Atos 9 a gente vê que ele perseguia a igreja. Para ele tinha um ministério lindo. Vocês já pararam para pensar nisso? Saulo não era um homem perverso por achar que queria fazer maldade simplesmente, não. Ele não era um cara que só queria aprender porque era mal, não. Ele achava que aquilo era vontade de Deus. Ele achava que aquilo era o ministério dele. Só que Jesus tinha algo muito mais elevado para ele. Quando ele pensava que estava no top, Jesus falou assim, filho, está tudo errado. E às vezes é assim na nossa vida. A gente está fazendo a obra de Deus, está suando a camisa, está pedindo a Deus, sabendo... E às vezes parece que tudo está dando errado. No momento, Deus faz a situação toda reverter. E você começa a agir de forma correta. No momento, Deus entrega na sua mão um ministério gigante para você fazer a obra de Deus. Certa ocasião eu estava ouvindo um grande pastor ministrando. E ele disse que quando ele fundou o ministério que ele é pastor-presidente, lembrando só um detalhe, tá, queridos? A igreja não é de ninguém, tá? A igreja A ou B não é do pastor fulano ou do apóstolo ciclano. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Eles estão ali para ministrar.
sobre o povo de Deus. Ainda que às vezes alguns deles não tenham essa consciência, mas eles estão ali só para administrar o que é de Deus. E esse pastor, ele falou isso, ele falou assim, olha, quando nós fundamos, veio 10 pessoas na primeira vez, 15, 20, daqui a pouco vieram 60 pessoas. E eles estavam felizes. E aí manteve 60 pessoas. No outro mês, 60 pessoas. No outro mês, 60 pessoas e não aumentava mais. Ele falou, Senhor, o que está acontecendo com o meu ministério? Está parado? Ou será que não vai crescer mais? O Espírito Santo falou 2 coisas ao coração dele. O primeiro é que ele não estava parado. Porque, querido, se você faz bem a uma alma que seja, a sua vida já não foi inútil. Se você pregou o evangelho e uma pessoa que seja se converteu, você já não foi um zerado nessa terra. Você já fez alguma coisa. Mas Deus ainda falou assim, mas fica tranquilo, que eu vou dar o crescimento que você está pedindo. Ele só não sabia como é que ia ser o lance. Diz a Bíblia, quase saiu diz a Bíblia. O camarada falou que, de repente, chegou uma mulher com uma barriga de gravidez de 9 meses. E quando ela chegou lá, ela falou assim, ó, pastor, isso aqui estão dizendo que não é gravidez. Eu sinto o bebê mexer, eu sinto tudo, mas faz ultrassonografia, não tem nada. Aí ele olhou para aquela barrigona e falou assim, não acredito. Era uma barriga de 9 meses, parecia que estava para nascer. E aí ele orou e pediu a Deus discernimento. O Espírito Santo falou para ele que ela fez um pacto demoníaco. E aquilo estava relacionado a uma possessão demoníaca. O inimigo possuiu o corpo daquela mulher, de modo que ele não tomava a mente, mas deformou o corpo dela. E aí aquele homem falou assim, demônio, em nome de Jesus sai. A barriga de 9 meses virou um tanquinho na hora. Virou uma barriguinha na hora. Ele disse que a barriga parece que fez assim, ó. Esvaziou. Quando tudo aquilo aconteceu, ele falou assim, Jesus, amém, graças a Deus. No culto seguinte, a igreja estava abarrotada de gente. Ele falou assim, como é que isso aconteceu? Sabe o que a mulher falou? Ela morava numa favela, numa comunidade. Ela disse que quando ela subiu o morro, que todo mundo viu ela sem barriga, perguntaram assim, e aí, nasceu o bebê? Porque já estavam zombando dela. O que aconteceu? Nasceu o bebê? Ela falou assim, não, era um demônio. O pastor daquela igreja tal expulsou, o demônio saiu e eu estou liberta e estou curada. O morro desceu todo para a igreja dele. A igreja entupiu e hoje esse camarada é dono de uma... Dono, Jesus, tem misericórdia. Dono, me perdoa. Ele é pastor de uma das maiores denominações desse Brasil. Queridos, tem programa de televisão, tem um monte de coisas, cara. O que eu quero dizer é que Deus tem sempre algo a mais para o seu ministério. Você só precisa colocar a sua vida na mão dele. Você só precisa estar à disposição dele para fazer a obra do Senhor. Mas Deus tem também algo novo para a sua vida familiar. Eu estou colocando em ordem crescente. E família é importante, queridos. Família é um projeto de Deus. A Bíblia fala sobre uma geração que se corrompeu toda. Deus olhou para a geração e falou assim, não tem ninguém que me busque. Eu vou destruir tudo isso. No meio dessa geração, ele viu um camarada chamado Noé, que adorava a ele com integridade. E a família dele seguiu os passos dele na adoração a Deus. Deus então falou para Noé assim, Noé, há maldição para toda essa geração, mas para a tua família eu tenho salvação e bênção. Para a tua família eu tenho algo novo. E a humanidade inteira, a existência da humanidade, vai depender da sua família. Quando o camarada achava que ele era um desconhecido no meio da humanidade, quando o camarada achava que a humanidade a qualquer momento, o pecado da humanidade engolia ele, Deus engoliu a humanidade e salvou só a família dele. A gente olha para essa nossa geração e fala, tá feio o negócio, a coisa tá estranha. E parece que tudo vai dar errado. Parece que a qualquer momento vão criar uma lei que vão querer arrebentar com os cristãos. A qualquer momento vão criar alguma coisa que vão engolir a gente. Mas queridos, antes de alguém engolir sua família, Deus engole eles. Antes de alguma coisa acontecer na sua casa, coloque a sua família nas mãos de Deus. Faça como Noé, adore a Deus com sinceridade. Instrua a sua família a adorar a Deus também com sinceridade. Que Deus tem algo novo para a sua família. E assim como a família de Noé foi coluna para começar toda uma nova geração, talvez Deus esteja levantando a sua família como coluna para fazer a diferença nessa geração. Mas Rodrigo, na minha casa eu sou o único cristão. Talvez você esteja sendo coluna da sua casa, para que a sua casa um dia seja coluna dessa geração.
Deus pode estar usando você para conquistar toda a sua família. Não desista. Deus tem algo novo para a sua casa. Agora, queridos, nada está completo. Pode ter bênção física, pode ter bênção material, pode ter bênção ministerial, pode ter bênção até familiar, mas nada está completo se o seu coração não estiver intimamente ligado a Deus. Na sexta-feira passada, foi a nossa sexta-feira top, e a Suzana Pantaleão pregou aqui, falou sobre esse cego de nascença, e ela frisou muito bem. Jesus curou a visão dele, mas depois Jesus procurou ele de novo, encontrou ele para poder curar a cegueira espiritual dele. Já tinha curado a cegueira física, e virou para ele e falou assim: filho, você acredita que quem curou você é o Filho de Deus, é o Filho do homem? E ele falou assim: olha, como é que eu posso acreditar se eu não sei quem ele é? Aí Jesus falou assim: fui eu que curei você. Aí ele se prostrou e falou assim: eu creio. Naquele momento que ele se prostrou diante de Jesus, aí sim estava completa a obra. Enquanto ele recebeu a cura, não estava completo. Querido, o que você vai fazer com a tua cura? Mas que isso, Rodrigo? Eu estou padecendo de uma doença. Tudo bem, Deus tem poder para te curar, mas depois que você for curado, essa sua cura vai te levar à salvação? Não. Cura, milagre não leva ninguém à salvação. O que leva é uma vida de comunhão, santificação e fé na presença de Deus. Não adianta Deus fazer o novo na sua vida física. Não adianta Deus te cercar de bens e fazer o novo na sua vida espiritual, na sua vida material. Não adianta Deus fazer o novo na sua vida familiar, na sua vida ministerial, se não acontecer o novo de Deus na sua vida espiritual. Coloque-se de pé em nome de Jesus.